A história do apóstolo André. O apóstolo André foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo e irmão de Simão Pedro. André foi o primeiro apóstolo que Jesus chamou e o primeiro apóstolo a afirmar que Jesus era o Messias. Apesar de seu papel aparentemente importante como um dos primeiros seguidores de Cristo, André é mencionado apenas 12 vezes em todo o Novo Testamento, e 4 dessas vezes são simplesmente listas dos 12 apóstolos. Ele entra em cena no início dos evangelhos, mas desempenha apenas um papel menor. No entanto, sua proeminência nas listas de discípulos e os poucos vislumbres que temos dele parecem sugerir que ele foi um dos principais apóstolos, mesmo que ele não fosse um dos pilares da igreja. Dada a falta de cobertura de André no Novo Testamento e nos primeiros escritos cristãos, não é de surpreender que tenham surgido numerosos relatos lendários de seu ministério. Neste vídeo, veremos o que podemos aprender sobre André nos Evangelhos, seu papel nas Escrituras, como ele morreu, de acordo com a tradição, e os escritos duvidosos que surgiram sobre ele na igreja primitiva. Para começar, aqui estão alguns fatos rápidos sobre o apóstolo André. Vírio. André é Andreas em grego, vindo da palavra raiz, aner ou andros, que significa homem. O nome está relacionado com Andreia, que significa coragem, e é mais frequentemente definido como viril. Essa é uma maneira, no mínimo estranha, de descrever um bebê, se você me perguntar. Curiosamente, o nome de André é grego, embora sua família seja judia, e o nome de seu irmão seja aramaico, Simão. Como nenhum outro nome é dado para André, isso provavelmente significa que sua família estava pelo menos aberta às culturas não judaicas. Irmão de Simão Pedro. Talvez a característica mais marcante de André seja que ele é irmão de Simão Pedro. Cada um dos evangelhos se refere a ele como irmão de Pedro, mas Pedro nunca é referido como irmão de André. Isso, mais o fato de o Pedro estar sempre listado antes dele, indica que André era mais jovem ou apenas menos importante mesmo. Duas listas dos discípulos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 13, e em Marcos, capítulo 3, do versículo 16 ao 19, listam André depois de Pedro, Tiago e João. Dado seu relacionamento com Pedro, parece mais provável que os escritores estejam ordenando os discípulos com base em sua importância. Como irmão de Pedro, André também era filho de João, ou Jonas, um homem sobre o qual não sabemos quase nada. Um pescador. Como seu irmão Simão Pedro e vários outros discípulos, André era pescador. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20, e em Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, Jesus encontra André pela primeira vez quando ele estava pescando perto da costa, lá no mar da Galileia, com Pedro. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, dá um relato semelhante, mas na verdade não cita André entre os pescadores. No entanto, acrescenta que Tiago e João, também irmãos, eram parceiros de Pedro. Pela narrativa de Lucas, parece provável que Pedro tivesse um papel mais proeminente no negócio do que André. Lucas afirma que Jesus entra no barco que pertence a Pedro e o outro, presumivelmente, pertence a Tiago e João. E isso poderia apoiar a ideia de que André era o irmão mais novo de Pedro. Em todos os 3 relatos, Jesus diz aos pescadores alguma variação de: venham, sigam-me, e eu os enviarei para pescar pessoas. Todos eles largaram as suas redes e seguiram Jesus. Curiosamente, o Evangelho de João nos diz que após a ressurreição, Simão Pedro foi pescar com vários outros discípulos, mas André nunca é mencionado. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, também conhecido como Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles responderam: vamos com vocês. Então eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. João, capítulo 21, versículo 2 e versículo 3. É difícil imaginar que André não estivesse lá.
Ele e Pedro pescaram juntos. Seus parceiros Tiago e João estavam lá. E até mesmo Tomé, Natanael e outro discípulo foi junto. Mas se André é simplesmente um dos 2 outros discípulos, aqui isso parece indicar que André não era um discípulo particularmente importante. Pelo menos na lembrança de João, porque nem valia a pena mencioná-lo pelo nome. Um discípulo de João Batista. Ao contrário dos evangelhos sinóticos, o evangelho de João dá um relato diferente de como Jesus chamou André. E é sem dúvida o momento mais importante de André na Bíblia. João Batista diz a todos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que ele é o escolhido de Deus. No dia seguinte, João estava lá novamente com 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passando, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Quando os 2 discípulos o ouviram dizer isso, seguiram Jesus. Voltando-se, Jesus os viu seguindo e perguntou: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde você está hospedado?" "Venha", respondeu ele, "e você verá." Então eles foram e viram onde ele estava hospedado e passaram aquele dia com ele. Eram cerca de 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 2 que ouviram o que João havia dito e que seguiram Jesus. A primeira coisa que André fez foi encontrar seu irmão Simão e dizer-lhe: "Encontramos o Messias", isto é, o Cristo, e ele o trouxe a Jesus. João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42. Esse relato nos diz que André era discípulo de João Batista, que ele foi o primeiro apóstolo a chamar Jesus de Messias, embora Pedro tenha todo o crédito por isso lá em Mateus 16, e que ele levou Pedro a Jesus. O primeiro chamado. Como o Evangelho de João registra que André seguiu Jesus antes de qualquer um dos outros apóstolos, e o outro discípulo não é nomeado, a Igreja Bizantina se referiu a André como protóclito, ou o primeiro chamado. Essa é praticamente sua maior reivindicação à fama. Missionário. Embora o Novo Testamento não tenha muitos registros da atividade ministerial pessoal de André, outros relatos afirmam que ele levou o Evangelho a vários países. Na história da Igreja, Eusébio de Cesareia afirma que André foi enviado para a Sítia, uma região antiga na Eurásia Central. Um trabalho muito posterior acrescentou que ele pregou em regiões ao redor do Mar Negro. E o antigo texto apócrifo afirma que ele pregou na Acaia. Durante séculos, a tradição da Igreja apoiou o ministério de André em muitas dessas regiões. Mas mesmo à parte da tradição, alguns estudiosos argumentam que nas Escrituras, André representa um dos primeiros evangelistas. André na Bíblia. André recebe pouquíssima atenção no Novo Testamento. Além das vezes em que ele é meramente listado entre os discípulos e as passagens, relatando quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, há apenas 3 lugares onde ele desempenha algum papel significativo. Olha, eu digo para vocês, eles não são realmente tão significativos assim. Jesus alimenta os 5.000. Todos os 4 evangelhos registram a alimentação dos 5.000, mas apenas João menciona especificamente o papel de André. Jesus diz aos discípulos que encontrem comida para a multidão, e aqui está o grande momento de André. Quando Jesus olhou para cima e viu uma grande multidão vindo em sua direção, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para este povo comer?" Ele pediu isso apenas para testá-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: "Seria preciso mais de meio ano de salário para comprar pão suficiente para cada um comer." Outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: "Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas até onde eles irão entre tantos?" André é quem encontra o menino com os 5 pães e 2 peixes. Mas Mateus, Marcos e Lucas não acharam isso importante o suficiente para registrar.
a destruição do templo e os sinais do fim dos tempos. Em Marcos capítulo 13, Jesus sai do templo e diz a seus discípulos que um dia ele será destruído. Não ficará aqui pedra sobre pedra, todos serão derrubados. Marcos capítulo 13, versículo 2. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André, em particular, pedem a Jesus que lhes diga quando isso acontecerá, e ele inicia um longo ensinamento sobre o fim dos tempos. Essa passagem é um dos principais argumentos de que André foi um dos apóstolos mais proeminentes, porque Pedro, Tiago e João viram mais do ministério de Jesus do que qualquer outra pessoa. E aqui André está a par dos ensinamentos que receberam em particular. Todos os 3 evangelhos sinóticos registram essa narrativa, mas apenas Marcos especifica quais discípulos estavam lá. Jesus prediz sua morte. Depois que Jesus entra em Jerusalém, pouco antes da Páscoa, alguns gregos que acreditam em Deus se aproximam de Filipe e pedem para ver Jesus. Filipe decide trazê-lo para André e deixá-lo decidir o que fazer. Ora, havia alguns gregos entre os que subiram para adorar na festa. Eles vieram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, disseram eles, gostaria de ver Jesus. Filipe foi contar a André. André e Filipe, por sua vez, contaram a Jesus. João, capítulo 12, versículo 20 ao versículo 22. Filipe parece submeter-se a André, possivelmente porque ele tinha mais autoridade entre os apóstolos, estava mais perto de Jesus, ou Filipe simplesmente confiava nele para fazer o chamado. Seja qual for o motivo, este é outro breve relato que nos dá outro vislumbre de André, e não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Como morreu o apóstolo André? A tradição diz que André foi martirizado por crucificação na cidade grega de Patras, por volta de 60 d.C. Como seu irmão Pedro, André supostamente não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. A tradição afirma que ele foi amarrado, não pregado, a uma cruz que foi pendurada em forma de X, em vez de T. No entanto, a origem mais antiga dessa narrativa que podemos identificar hoje vem de Atos de André, um texto apócrifo que também inclui numerosos relatos sobrenaturais dos milagres de André, não registrados em nenhum outro lugar, incluindo uma afirmação de que ele pregou por 3 dias seguidos enquanto preso na cruz. De acordo com Atos de André, enquanto estava pendurado ali morrendo, André elogiou a cruz como um símbolo da bela redenção de Cristo. Salve, ó cruz, inaugurada pelo corpo de Cristo e adornada com seus membros como se fossem pérolas preciosas. Antes que o Senhor o montasse, você inspirava um medo terreno. Agora, em vez disso, dotado de amor celestial, você é aceito como um presente. Os crentes sabem da grande alegria que você possui e da multidão de presentes que você preparou. Venho a vós, pois confiante e alegre, para que também vós me recebais, exultante como discípulos daquele que foi pendurado em vós. Ó cruz bendita, vestida da majestade e formosura dos membros do Senhor. Leva-me para longe dos homens e reconduz-me ao meu mestre, para que por ti, aquele que por ti me redimiste, me receba. Salve, ó cruz! Sim, salve mesmo. A igreja primitiva via Atos de André com suspeita, mas outros registros indicam que a tradição apoiou um relato semelhante à sua morte. Na entrada para André, o livro dos Mártires de Fox diz: ele pregou o evangelho a muitas nações asiáticas, mas ao chegar a Edessa, foi levado e crucificado numa cruz, cujas 2 extremidades foram fixadas transversalmente no chão. Daí a derivação do termo Cruz de Santo André. Atos de André. Atos de André é um texto apócrifo do 2º ou 3º século,
que afirma registrar o ministério de André, o apóstolo, que se concentrou na região da Acaia. Eusébio de Cesárea incluiu-o em uma lista de relatos falsos dos apóstolos que eram regularmente citados por hereges. Ele observou que esses eram textos que ninguém pertencente à sucessão de escritores eclesiásticos considerou dignos de menção em seus escritos. No século VI, Gregório de Tours, bispo e historiador, elaborou uma versão revisada de Atos de André, acreditando que sua excessiva verbosidade era a razão pela qual era considerado apócrifo. Ele a alinhou com os ensinamentos ortodoxos e acrescentou um pouco aqui e ali. O estudioso do Novo Testamento Dennis MacDonald sugere que Atos de André foi uma tentativa descarada de cristianizar a Odisseia de Homero. Ele já foi pescador, trouxe gregos a Jesus e seu próprio nome ressoava com a palavra grega para coragem, Andréia. Como Ulisses, André navegava da Acaia para resgatar Matias de Mirmidons. Mirmidons aparecem em Homero como aliados de Aquiles, mas uma etimologia artificial mais tarde gerou um mito de que Zeus uma vez transformou formigas em humanos, que mantiveram seus antigos traços fórmicos. André retorna a Acaia através de uma série de aventuras perigosas e, no final, morre à beira do mar, amarrado à sua cruz, como Ulisses no mastro. O apóstolo retorna assim ao seu lar celestial, além do fluxo, tentações e perigos deste mundo. Patras, o local de sua execução, era a cidade aqueia mais próxima de Ítaca, a ilha natal de Ulisses. Além disso, o Atos de André continha uma visita ao submundo, perigo no mar e contrapartes cristianizadas de Penélope e Telêmaco, esposa e filho de Odisseu. O procônsul que ordenou a crucificação de André é Egéates, um de Aegai, uma figura inspirada no inimigo de Ulisses, Poseidon, cuja casa homérica era Aegai. De qualquer forma, Eusébio, que tinha acesso a praticamente tudo, não conseguiu encontrar nenhum registro de um pai da igreja primitiva sequer mencionado neste livro, muito menos apoiando seu relato da vida e ministério de André. Não apenas o irmão de Simão Pedro. André provavelmente era conhecido como o irmão de Simão desde o momento em que nasceu, e quase 2 milênios após sua morte, ainda é o detalhe mais conhecido sobre ele. Mas, embora André não tenha sido tão proeminente no Novo Testamento quanto Pedro, ele ainda claramente teve um papel importante na igreja primitiva. Tanto que os hereges tentaram alavancar seu nome e autoridade para promover seus ensinamentos. E enquanto muitos cristãos tentam inferir maiores detalhes sobre a personalidade e o caráter de André a partir das escassas passagens que mencionam, há uma coisa em que podemos estar confiantes. Muito antes de Pedro fazer sua monumental declaração de que Jesus era o Messias, seu irmão André já havia feito. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e gratidão a todos vocês que chegaram até aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês.